Hoje iniciaremos um pequeno ciclo de filmes de faroeste. Vamos falar de alguns faroestes clássicos e vamos falar também dos faroestes mais modernos, um faroeste mais moderno, um faroeste, o chamado faroestes revisionistas, né? O gênero é um gênero que está em decadência há muito tempo, mas que volta e meia uma obra-prima confere alento, traz energia, né? E o gênero não morre e felizmente o gênero ainda encontra-se de pé, cambaleante, mas ainda de pé. Vamos começar esse ciclo falando então de um faroeste atual, Dívida de Honra. Dívida de Honra transcorre no ano de 1854 e vai contar a história de uma viagem de mulheres que haviam enlouquecido e essas mulheres estavam sendo transportadas de Nebraska até Iowa, onde em Iowa elas seriam entregues ao missionário que se encarregaria de entregá-las aos seus familiares. No filme são 3 mulheres, no livro são 4 mulheres, né? Essas mulheres haviam enlouquecido. Toda a história está centrada em cima da loucura, principalmente da loucura dessas mulheres, né? O que as fez enlouquecer? A loucura dessas mulheres é decorrente do acelerado e intenso processo de colonização dos Estados Unidos da América do Norte. Todo processo de colonização é um processo violento. E o processo de colonização americana foi um processo extremamente violento. Violento não somente sobre os nativos americanos, mas violento, sobretudo, uma violência sobre os colonizadores. Muitos desses colonizadores extremamente jovens, inexperientes diante da vida, como nós vamos ver na história, né? Algumas dessas mulheres foram muito jovenzinhas, casaram muito novinhas e foram com seus maridos para a conquista do Oeste, né? E enfrentando lá essas adversidades, enlouqueceram, né? Então, um processo violento, né? Que não envolvia única e exclusivamente somente a natureza hostil, né? Lugares de frio extremado, né? Alguns lugares desérticos, então uma natureza extremamente adversa, extremamente hostil. A hostilidade dos nativos americanos que estavam vendo as suas terras serem invadidas, então procuravam então se defender, né? Uma violência contra os malfeitores, bandidos que se dirigiam para o oeste para ganhar vantagem, roubando, matando, estuprando, uma violência provocada pelas doenças mortais, principalmente a difteria, charlatães, golpistas que faziam loteamentos fajutos, como a gente vê na história, aquele hotel que o Briggs incendeia, né? Era um hotel que era o centro de uma propaganda de venda de lotes fajutos para os colonizadores, bancos que eram erguidos, coletavam o dinheiro das pessoas, passavam a emitir o seu próprio dinheiro e depois de alguns meses funcionando, faliam, deixando as pessoas sem nada, como aconteceu lá com o cheque que a Mary B havia dado para o Briggs, de $300, uma verdadeira fortuna na época, e depois viu-se que o cheque não tinha mais fundo porque o banco havia falido. Portanto, será esse processo de colonização, será essa violência embutida nesse processo de colonização que irá produzir a loucura, né? A loucura que acometerá essas mulheres. Uma das personagens centrais da trama,
a Mary B. Cuddy. A Mary B. ela tem 31 anos, era uma professora e que graças a uma herança paterna, ela consegue comprar uma terra e torna-se uma respeitável fazendeira, uma fazendeirinha, tem uma terra, não é muita terra, mas ela é uma líder ali na sua comunidade, é uma mulher muito inteligente, culta, sensível, honesta, prestativa, cuidadora, uma pessoa fantástica. Mas ela tem um grande sofrimento, é que ela não conseguiu casar. Com o seu temperamento, que é um temperamento exigido, porque ela está ali lidando sozinha com a terra, fazendo a terra produzir, né, e com sucesso, o seu comportamento é um comportamento, digamos, na época muito masculino, e com isso afasta os homens. E para complicar para o lado dela, ela não é muito bonita, o que afasta mais ainda os homens. Então ela quer casar e não consegue. Chega a propor casamento a um vizinho que se manda e vai buscar uma esposa lá no leste. Quer dizer, ela está infeliz porque ela, como a grande maioria das mulheres, né, querem ter um homem do lado, querem ter um parceiro, né, sente falta do sexo, da presença masculina. Assim como os homens sentem falta das mulheres, né, as mulheres sentem falta dos homens. Então, para ela se sentir completa, ela sente necessidade de ter um parceiro com o qual ela possa conversar, possa dividir o trabalho da fazenda, fazer sexo com ele, quer dizer, essas coisas que se faz na vida de casado. Então ela se sente ali meio incompleta, meio infeliz, porque ela tem tudo, mas não conseguiu se realizar do ponto de vista amoroso, ela não, do ponto de vista do afetivo, ela não conseguiu se realizar. Então é uma pessoa que guarda uma insatisfação muito grande diante da vida, e depois, com o transcorrer da história, nós vamos perceber isso. Bom, as mulheres enlouqueceram. 3 mulheres no filme, 4 mulheres no livro. É preciso que alguém leve essas mulheres de Nebraska para Iowa. É um estado colado no outro, mas a distância é muito grande, são quase 500 quilômetros que vão ter que percorrer. Os maridos não querem levar as mulheres, dão desculpa mil. Algumas desculpas até com uma certa justificativa, mas outras não. Ou preciso cuidar da terra, porque senão os bandidos vão roubar ali os produtos que a terra está produzindo. Outros têm que ficar com os filhos. A Mary B. se promete ficar com os filhos, que cuida dos filhos, mas eles não aceitam. Na verdade, eles não querem fazer essa viagem. Por quê? Porque é uma viagem muito perigosa. É uma viagem muito perigosa. Então, eles não querem. Então, como nenhum homem quer, ela então se propõe, né? Se propõe a fazer essa viagem. Ela é uma mulher muito corajosa, então ela arruma lá uma carruagem, um arremedo de uma diligência, onde coloca as mulheres, e ela inicia a fazer a viagem. Na ida, ela acaba, um golpe de sorte dela, ela acaba salvando da forca um ladrão, e esse cara, ela salva ele com a condição dele ajudá-la nessa viagem. Ele não quer, mas ela dá uma pressionada nele, ele acaba aceitando. Esse cara é o Briggs, e ele é o oposto dela. Ele é um cara insensível, ignorante, bruto, é um cara da pá virada. Não é um cara confiável, mas ele é um cara safo. Ele é um cara que sabe lidar naquela natureza. Ele é péssimo nas relações pessoais, mas para lidar ali com a natureza, ele conhece, né, muito bem aonde ele está e como se virar. Ele sabe dos índios, sabe dos malfeitores, ele é um cara esperto, né, ele sabe lidar ali. Então eles vão junto, vão entabular, vão fazer essa viagem de quase 500 quilômetros, de Nebraska até Iowa, uma viagem muito perigosa, onde vão enfrentar um inverno desgraçado, os malfeitores, bandidos que perambulam por ali, os índios, os nativos americanos, que estão muito bravos com a invasão das suas terras, e tem a instabilidade emocional dessas mulheres perturbadas que eles estão levando. Então, a história é um verdadeiro road movie, né? Sem estrada, porque não tem estrada, eles vão ali
abrindo caminho, né? E que vai mostrar a mudança que irão ocorrer nas personagens, as mudanças que vão ocorrer no Briggs, a mudança que irá ocorrer na Mary B, as mudanças que irão ocorrer nessas mulheres enlouquecidas. Essa loucura, então, das mulheres é decorrente do violento processo de colonização americana, porque todo processo de colonização é um processo violento. E esse processo da colonização americana é um processo tão violento que chegou a minar, a destruir as relações pessoais, né? Essas mulheres vão optar, entre aspas, pela loucura, porque a loucura é um tipo de suicídio. A loucura é um tipo de morte social, onde o indivíduo deixa de ser uma pessoa e passa a ser outra. O indivíduo morre, é uma forma dele tentar morrer, né? É uma forma dele tentar morrer para a vida que ele leva. Isso é provocado pelo enfrentamento com essa realidade tão hostil, com essa realidade tão adversa, né? É frio, é doença, é malfeitores, são índios invadindo. Então há um aglomeramento de adversidades pesadas demais para o sujeito sustentar, e isso que irá desencadear esse processo de loucura. Os homens não se suicidavam? Os homens se suicidavam. E as mulheres também se suicidavam. E as mulheres se suicidavam biologicamente também. E os homens também se suicidavam biologicamente. Se enforcavam, davam tiro, bebiam veneno. Sim, faziam isso. Mas os homens mais frequentemente buscavam outras formas de lidar com essas adversidades. Bebiam violentamente, então viravam alcoólatras. Outros iam para o sexo, para o jogo, para a violência, que eram formas também de extravasar, né, essa agressividade, essa tensão provocada por essa realidade tão adversa decorrente do processo de colonização. Dívida de Honra vai mostrar não a ida gloriosa para a conquista do Oeste, mas uma viagem de retorno, uma viagem de volta dos fracassados, dos derrotados, dos enlouquecidos. Dívida de Honra em livro ou em filme trata-se de uma experiência da qual vale a pena participar.